Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje não mandei a live de manhã porque hoje me reservei o direito de sair, dar uma caminhada na praia, dar uma respirada. A gente estava precisando dar uma liberada nas energias e saímos dar uma caminhadinha, dar uma volta e foi bem bom para poder respirar um pouco de ar puro. Vimos muita gente na rua, muita gente de máscara, muita gente cuidando, mas em lugares onde não tinha aglomeração, o pessoal também tirava um pouquinho a máscara para poder respirar, né? Poder sentir a brisa do mar, que também faz bem, né? Mas todo mundo se cuidando. Tô vendo assim que o pessoal tá se cuidando e a gente também procurou fazer tudo dentro do respeito com os demais, com as demais pessoas, né? Demos uma volta, voltamos para casa, almoçamos, descansamos. Agora eu vou mandar a live aqui para vocês e mais tarde, às 18 horas, eu vou estar conectada, tá? Então, se quiserem conversar, se alguém quiser trocar uma ideia, vamos estar disponíveis ali no Zoom ou no Skype, conforme vocês quiserem conversar. Acho que o Zoom é melhor porque mais gente pode participar, tá bom? Então, nós ainda estamos no capítulo 5 lá do Evangelho, estamos vendo algumas questões. Eu mandei uma live com algumas questões para vocês pensarem um pouquinho. E continuando então o nosso estudo, continuando agora mais adiante ali outros itens que eu também achei interessante comentar com vocês sobre as causas anteriores das aflições. Nós temos a mania de sempre colocar todas as causas dos nossos sofrimentos no passado. Se a gente sofre hoje porque no passado eu fui ruim, por causa que no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. E nem todas essas causas, né, como vem o Evangelho explicar, estão no passado. Muitas estão na nossa vida atual. Mas as que estão no passado, elas têm a ver com a nossa prova de vida. Muitas vezes elas não foram escolhidas por nós, mas com certeza, quando nós entramos na programação reencarnatória e nos foi especificado tudo o que nós passaríamos, nós aceitamos as provas as quais viemos já de nascença com elas, né? Então, algumas são provas que a gente já nasceu com elas para ter um up a mais na nossa condição de evolução. Então, todos os tormentos que afligem o homem, eles podem estar nessa vida ou em outra vida. Mas todas elas são, todas as provas, todas as dificuldades que a gente passa são para acelerar o nosso progresso. E isso é bem importante. Todo sofrimento que não é uma prova escolhida pelo próprio espírito para progredir mais rápido, geralmente é aceito com resignação. Então, é fruto dos erros praticados da nossa outra vida, mas a gente aceita com resignação. Não significa que a gente não se arrependa de aceitar, né? Então, às vezes, nós vemos aqueles casos de pessoas que nascem com uma deficiência ou com um problema, aceitam, mas a qualquer contrariedade demonstram a sua irritação, a sua rebeldia, a sua raiva por aquilo, né? Pela situação, pela prova, se sente menosprezado pelos demais. Dificilmente são aquelas pessoas que aceitam resignadamente e vivem resignadamente as suas provas. Mas existem espíritos evoluídos, espíritos que estão em evolução, que entendem e se submetem. Algumas provas que são dadas aos espíritos, às vezes, são dadas compulsoriamente. O que é compulsoriamente? É dado para ele melhorar, para ele passar, para ele vencer, mas para ele sabe que vai passar por aquilo, aceita, né? Mas ele não tem muita escolha, vai ter que passar por aquilo, não há opção de escolher, né?
Isso é caso de espíritos muito endividados, espíritos que estão incorrem em erros gravíssimos, né? Aí não é dado muita escolha, mas é tudo feito com o propósito da melhoria, para que aquele espírito melhore, para que aquele espírito evolua, para que aquele espírito alcance a sua fortaleza. Então, nós podemos classificar em 2 grupos as aflições da vida, cujas causas primárias é o próprio homem, aquele que, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingi-lo por uma fatalidade. Então, existem 2 causas, as causas provocadas por nós, né, pela nossa invigilância, pela nossa inexperiência, pela nossa imaturidade, e existem aquelas causas que vêm conosco já de nascença, que nós trazemos e que vem para nos dar essa possibilidade de avançar mais rápido. É claro que, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos aceitá-las ou não, nos revoltar ou não, viver de acordo com aquele problema, mas com aceitação, com resignação ou não, né? Aí é onde entra a segunda causa, que é pela nossa própria teimosia, que às vezes não aceitamos. Então, há, portanto, os reveses, os acidentes que nós podemos provocar com a nossa responsabilidade, com a nossa imprudência, e que não havia nenhuma previsão de que a gente poderia passar por aquilo, mas como nós temos o livre-arbítrio, nós passamos por aquilo porque somos irresponsáveis, invigilantes, imprudentes, né? No caso, vamos fazer uma comparação a acidentes de trânsito, né? Por bebidas, por alcoolismo. Isso é uma coisa que pode acontecer, não está previsto, mas é uma questão de escolha. É a escolha daquele que dirige alcoolizado e ele causa aquilo, ele vai ter um revés por aquela causa. Ah, não vai dar nada, ele vai pagar com cesta básica, a justiça não pune, a justiça dos homens, a gente sabe que ainda está falha nesse capítulo, né, da vida. Mas para a justiça divina não ficará esquecido. É uma marca que fica ali, e se for por irresponsabilidade, ele vai ter grandes comprometimentos futuros com essa irresponsabilidade. Procurando nas causas anteriores que dão origem aos nossos sofrimentos e que, se não podem ser encontradas nessa existência, a gente busca nas existências passadas, mas a gente tem que saber que Deus a ninguém pune sem uma justa causa. Se nós somos punidos, é porque fizemos alguma coisa errada, né? Seja na vida presente ou na vida passada, por irresponsabilidade, por imaturidade, um pequeno vacilo nos causou um grande sofrimento. Sim, acontece, nós sabemos que acontece e que nada fica esquecido, nada fica irreparável, tudo terá que ter uma reparação. Quando o homem pratica o mal, ele também nem sempre ele poderá ser punido no decorrer da mesma existência. Não vamos tirar a palavra punição, né? A punição é uma palavra usada pela falta de uma palavra correta pela tradução. Vamos dizer assim, o reajuste, a quitação do seu débito, a sua, né, digamos assim, o revés da sua ação. Então, isso pode não ser na mesma existência. Ele pode ter alguns problemas decorrentes disso, mas pode ser parcial ou ainda não passar esquecido nesse período, não vai ter uma punição, né, grave, ou pelo menos não a olhos vistos, né, como o caso assim de um atropelamento com morte, onde a pessoa que atropelou é uma pessoa que tem grande poder aquisitivo, que
pagou bons advogados e saiu, só pagou com cestas básicas o preço de uma vida e saiu ileso daquilo. O tempo, ele passa, né? Mas a prosperidade desse mal, ela é momentânea, se nós calcularmos o tempo de uma existência. Pode ser que não seja só visto nesse momento, nessa existência, mas ao passo que, se nós entendermos como funciona a justiça divina, nós sabemos que não acontecerá nesse momento, mas acontecerá no momento oportuno, onde aquela falta virá para que ele realmente aprenda, para que ele realmente se conscientize da sua irresponsabilidade. Isso pode acontecer também numa vida futura. Então, as faltas dos homens, por um lado, elas, seja nessa vida, seja em vidas anteriores, ou seja em vidas futuras, ela sofre sempre a ação da justiça divina e sempre ela vai estar em decorrência com a consciência da pessoa, né? Então, aquilo pode não ter um efeito educativo no momento que a pessoa está passando, mas o espírito depois, na espiritualidade, vai ser recordado, vai ser lembrado que todas as vezes que ele se queixou enquanto estava passando por tal sofrimento, ele estava lá sendo reeducado por uma atitude que ele teve de uma forma errada, um procedimento errado. Então, assim, se de um lado as faltas cometidas pelos homens, seja nessa ou na outra vida, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. De outro lado, em decorrência da destinação da terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude das suas imperfeições. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi avaro e egoísta ou se fez mau uso da sua riqueza, poderá ver-se futuramente privado do necessário. Então, tudo é uma atribuição com o sentido de educação. As tribulações são impostas aos espíritos ou buscadas por eles, ou seja, as tribulações elas são causadas por imposição da justiça divina, ou nós acabamos inconscientemente procurando as tribulações, né? E os espíritos nos explicam que ocorrem nas duas formas, das duas situações. Aos espíritos endurecidos e ignorantes são impostas tribulações para que se esclareçam e busquem na prática do bem a libertação do sofrimento. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam espontaneamente as tribulações, desejosos de reparar o mal que hajam feito. Então, as tribulações são, portanto, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas em relação ao futuro, para que nós tenhamos que reparar futuramente. Porque às vezes o espírito é tão ignorante, tão duro, tão triste para aprender, para entender, que se fossem impostas todas as tribulações numa mesma existência, ele não suportaria. Então, às vezes nós nessa vida estamos passando por dificuldades, com certeza que já estamos melhores do que já fomos, mas futuramente teremos que demonstrar ser melhores ainda. Por isso que a doutrina espírita acredita que o poder de Deus está na educação do espírito. Porque se nós nos autoeducarmos, nos autoajustarmos, tenderemos a errar menos futuramente, né? Então é uma preparação para que futuramente estejamos mais dispostos a fazer o bem naturalmente. Então,
pode-se concluir, então, que o sofrimento do espírito, ele pode ser sempre originado de uma falta praticada pelo próprio espírito, e os espíritos dizem que não existe sempre essa relação. Muitas vezes o espírito não precisa reparar, mas ele busca aquela prova, ele tem necessidade daquela prova para concluir uma depuração. Então, por exemplo, assim, nesse caso aqui, vamos exemplificar assim, bebês recém-nascidos, que nascem com uma deficiência, um problema respiratório, um problema de saúde qualquer que impede a vida terrena, e ele venha a falecer em seguida do seu nascimento, digamos 3, 4, 5 dias depois, ou uma semana, enfim. E isso fica muito difícil de explicar aos olhos humanos, né? O que esse bebê pode ter feito de errado para não ter direito à vida? Nada, não fez absolutamente nada. Esse bebê teve que passar por esta prova de nascer, porque é um trabalho, um sofrimento para o espírito, o nascimento. Ele nasce, ele tem que passar por uma doença ali, talvez cardíaca, respiratória ou cerebral, enfim, alguma anomalia, alguma deficiência que lhe prejudique algumas horas de vida e não tenha muito tempo de vida na Terra. Mas seja qual for o tempo em que ele ficou aqui, era o tempo necessário que ele tinha que estar para se refazer, para encerrar um ciclo, iniciar uma nova caminhada, mais evoluído, mais preparado, mais disposto a viver e ser mais feliz em outra existência. É claro que ficarão marcas entre os familiares, entre a mãe, o pai, os familiares, aqueles que estão mais próximos, né, que sentirão muito essa perda. Mas a compreensão daquele momento e a compreensão de que aquele espírito precisava daquele tempo e que através da nossa bondade ele conquistou esse presente, né? Ele, através do nosso amor, da nossa união, enfim, não seja fácil e realmente doa muito. Entender que isso pode acontecer e que não é culpa de ninguém. Também não é castigo para os pais, não é castigo, embora seja uma prova para os pais, para a família, melhorar em algum aspecto, repensar os seus conceitos, passar por esse momento com dificuldade e sabedoria, mas não é um castigo de Deus, é sim uma necessidade que nos reuniu num grupo onde nós precisávamos reajustar alguma dificuldade da nossa vida. Então, isso é bem importante que se fale. Outro ponto importante que se entenda a diferença entre prova e expiação. O que é prova e expiação, né? Então, a prova é algo que vem para nos testar e nos melhorar. A expiação, ela é algo que vem, nos é imposto, né? A gente tá, digamos assim, quitando um débito, né? E ela pode trazer a nossa... a expiação, ela traz a compreensão maior, né? Ela nem sempre uma prova, aqui ó, no item 9, ó, aqui no item 9 diz assim, ó,
Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Às vezes a prova é uma condicional das nossas escolhas, do meio em que nós estamos inseridos, das escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida que me levaram e culminaram com aquele momento e com aquele problema que eu estou vivendo. Então, aquilo pode ser utilizado para que eu me melhore, né? Para que eu pense e modifique minhas atitudes de forma que eu vença aquela prova. Então, assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A prova nem sempre é débito do passado. A prova sempre é resultado das nossas escolhas. Mas ela pode ser usada para nos melhorar. Então, ela é utilizada como tudo que nós temos à nossa volta, sempre para o nosso aprimoramento. Basta nós sabermos o que fazer com cada momento da nossa vida para que nós aproveitemos da melhor maneira possível. Mas tanto provas, isso é importante que a gente pontue, tanto provas quanto expiações, toda tribulação, seja ela qual for, sempre são sinais de relativa inferioridade do espírito, porquanto que o espírito, quando ele é perfeito, ele não precisa ser provado. E aí, com certeza, ele também não está encarnado na Terra, né? Só se ele é missionário. Agora, quando nós estamos passando por alguma tribulação, é sempre bom que nós lembremos que nós temos que passar com dignidade, com sabedoria, não com revolta e nem com vitimismo, porque se nós estamos passando por aquilo é porque algo nós devemos para nos ter que vivenciar essa experiência, né? Entretanto, nossas tribulações sem revolta, com resignação e paciência, certos que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa, e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e deve enfrentar com ânimo as suas vicissitudes, sabendo que nelas está a sua libertação da dor e o acesso para futuras e nobres alegrias. Então, gente, hoje era esse recadinho que eu tinha para passar para vocês, ali ainda do capítulo 5, do item 6 ao 9, né? Acho bem legal, 6 ao 10, praticamente, porque o 10 também fala, assim, uma parte bem interessante, até vou ler aqui para a gente poder fixar. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula que lhe interdite a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estudamos o capítulo 5, do item 6 ao 10, praticamente, né? Então, fica aí para vocês pensarem, né? Reverem aí o capítulo 5, e aí a gente continua na próxima semana, tá bom?
Às 18 horas hoje eu vou estar conectada, então se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, falar a respeito, darem as suas opiniões, eu estou toda ouvidos e estarei disponível às 18 horas. Um beijo no coração, Jesus seja conosco hoje e sempre, tá bom? Eu não fiz a prece no início, então vou fazer a prece de encerramento hoje, porque hoje é a nossa live de estudo, né, de domingo. Então vamos fazer uma prece, fazer uma vibração, pedindo a Jesus, aos bons espíritos que nos iluminem, que nos abençoem, que nos deem uma benção especial no dia de hoje, nesse dia maravilhoso de sol, onde as pessoas estão retornando às suas atividades, onde as pessoas estão também nos hospitais ainda, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão enfrentando a doença ou a quarentena, que estão se cuidando, aos idosos que ainda não podem ver os seus netos ou ainda não puderam ver os seus netos, as crianças. Nós envolvemos todos, Senhor, nessa prece. Envolvemos todos aqueles que nasceram, todos aqueles que partiram, do nosso planeta em geral, nesses dias tão atribulados. Pedimos, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, e que esteja junto conosco hoje e sempre. Muito obrigada pela paciência de vocês em estarem acompanhando essas lives, estarem acompanhando esses estudos, mas é a única forma que nós temos de não quebrarmos o vínculo e de não ficarmos tanto tempo sem mantermos a nossa chama acesa, porque a religião, a filosofia, a instituição religiosa, ela serve para isso, para manter a chama acesa, a fé viva e o mundo nosso latente, para que nós estejamos sempre conectados com Deus. Muito obrigada e até às 18 horas. Um beijo a todos.